Senhor presidente, trago o processo 4648 de 2018, é um recurso de reconsideração da prefeita do município de Ibateguara, em face do parecer prévio nos autos do processo 4573 de 2009, no qual recomendou a rejeição e reprovação das contas da gestora pelos seguintes pontos: descumprimento dos limites constitucionais mínimos em educação e saúde, descumprimento do limite quanto ao repasse de duodécimo, abertura de créditos adicionais suplementares e especiais sem autorização legal, déficit orçamentário, descumprimento da meta fiscal estabelecida e o descumprimento da regra do último ano de mandato quanto à evolução das despesas com pessoal. A gestora apresentou alegações quanto a todos esses assuntos e mais. Eu aqui, da mesma forma que fiz anterior, peço licença para que salta aos olhos a competência e o tribunal tratar sobre o tema, também da questão da admissibilidade, tendo em vista que todos os requisitos previstos na legislação, especialmente na lei orgânica do tribunal, foram obedecidos e assim, tendo em vista isso, admitimos o recurso e já passamos à questão meritória. Excelências, com relação ao descumprimento dos limites constitucionais mínimos em educação e saúde, que são os itens 33 ao 36 do parecer prévio, nós informamos que houve o cumprimento de 16 inteiros e 31 centésimos% da educação e 14 inteiros e 70% da saúde. Sobre o fato, a gestora afirma que no cálculo em que fizemos não foram consideradas as despesas segundo a interessada. Projeto e atividade 2020, manutenção das atividades da educação, na educação, e projeto e atividade 2021, manutenção da Secretaria de Saúde na saúde. Na folha 14 dos autos, a interessada trouxe outra justificativa complementar quanto ao limite de educação, informando que, de acordo com o setor contábil da época, as despesas não eram vinculadas às fontes de recursos por existir projetos de atividades específicos, conforme demonstrado nos documentos acostados às folhas 49 a 51. Com relação à educação, a interessada não aponta o valor da despesa da rubrica Projeto Atividade 2020. Todavia, no comparativo da despesa autorizada com a realizada na prestação de contas, o valor da referida rubrica é de cerca de R$ 290 mil. No item 34 do parecer prévio, foi descrito que tal despesa havia sido contabilizada na subfunção 122, a administração geral dentro da educação, e que não foi considerada no cúmpulo do limite por se tratar de despesas não finalísticas para a área da educação. Mesmo que fosse considerada este valor de 290 mil, o município descumpriria o limite em comento, vez que o valor da aplicação seria ao invés de 16 inteiros e 31 centésimos%, passaria para 19 inteiros e 27 centésimos%. E o valor mínimo é 25%, segundo a Constituição Federal. As documentações acostadas às folhas 49 a 51 dos autos são parte do comparativo da despesa autorizada com a realizada, em que foram assinaladas as seguintes despesas: pagamento de nativos e pensionistas, 191 mil, sentenças judiciais, 500 mil reais, e pagamentos da dívidas com INSS/FGTS no valor de
324 mil reais. Contudo, excelência, tais gastos foram executados na unidade orçamentária da Secretaria de Administração e Finanças e não em unidade própria para a educação, portanto, não podendo ser considerado para o cômputo do limite, uma vez que não constituem despesas destinadas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Mesmo que as despesas mencionadas no parágrafo anterior tivessem sido executadas na unidade orçamentária, educação, secretaria ou fundo, estas não poderiam ser consideradas no cálculo do limite, por se tratar de despesas que não satisfazem as consecuções dos objetivos básicos das instituições educacionais, conforme o 70 da Lei 9394 de 96. Quanto à saúde, consta a folha 18 dos autos, a cópia da parte do comparativo também da despesa autorizada com a realizada, em que é assinalado o valor de cerca de R$ 1.800.000, contabilizado na rubrica Manutenção da Secretaria de Saúde, subfunção 122, Administração Geral. Entretanto, no quadro do item 35 do parecer prévio, tal valor já está incluso nas despesas brutas com a saúde. E ainda assim o município atinge o percentual de aplicação de apenas 14,70%. Foi descrito no item 3º do parecer que a despesa de R$ 1.800.000 havia sido contabilizada na subfunção 122 da Secretaria de Educação. Contudo, não sendo possível verificar as eventuais receitas que financiaram tais gastos devido à ausência de informações nos autos da prestação de contas, processo 4573 de 2009. Caso o referido valor não fosse considerado no cálculo com a saúde, o município não atingiria percentual algum. Do descumprimento do valor repassado a título de duodécimo. Aqui, nos cálculos que fizemos preliminar, o limite o teto constitucional de 8% redundaria em cerca de R$ 610.000, que da receita efetivamente arrecadada em 2007, que foi R$ 7.600.000. Após as alterações orçamentárias, o valor a ser repassado foi atualizado para R$ 716.000. A situação ficou agravada no momento do repasse, pois este acaba ultrapassando em R$ 105.000, cerca de 1,39 considerando o valor da despesa executada pela Câmara Municipal, em comparação com o teto constitucional de R$ 610.000, descumprindo desta forma o limite estabelecido no artigo 29A. A gestora trouxe informação que então a fundamentação estabelecida no caput do artigo 29A constitucional, afirmando que o valor para a composição do duodécimo é apurado pela receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, e não pelo valor do orçamento. Acrescenta também que a própria Corte, em 2005, por meio da Instrução Normativa 1 de 2005, na verdade é uma resolução, regulamentou as receitas que contribuiriam para a formação do valor a ser repassado, afirmando que o próprio MP de Contas já admite a aceitação da CIP na base de cálculo do duodécimo, embora não esteja explicitada na Instrução Normativa citada. Nesse sentido, foi apresentada a manifestação da Corte de Contas do Estado do Piauí em resposta à consulta do município de Buriti dos Lopes, reconhecendo a contribuição de serviços de iluminação pública na formação do duodécimo. Diante das fundamentações, a interessada alega que o valor do teto constitucional de 8% seria de R$ 727.900 e não de 610. A Instrução Normativa citada pela gestora, na verdade, é a Instrução Normativa número 1 de 2005, vigente à época da prestação de contas.
e que disciplinava a transferência dos recursos do Poder Executivo Municipal para as câmaras. No item 3 da resolução vem discriminado como se chega à base de cálculo. O cálculo elaborado pelo relator utiliza a mesma metodologia e nem poderia ser diferente, com a acréscimo apenas da Lei Candir, tendo em vista a correspondência intrínseca com o valor do ICMS. Sendo assim, com base nos próprios cálculos da gestora, ainda assim, o valor ultrapassaria em 0,11% o teto máximo constitucional, em termos absolutos, o valor de R$ 9.400. Do cálculo originalmente feito, esse valor 105 mil. A considerarmos, e o cálculo feito pela gestora, reitero, esse valor ainda ultrapassaria em cerca de R$ 9.500 aqui, arredondando-se. Quanto à abertura de créditos adicionais suplementares especiais sem autorização legal, em 2008, foram abertas adicionais do tipo suplementar no valor de R$ 6,5 milhões, utilizando como fonte de recurso a anulação de dotação, correspondendo a um percentual de 22,06% das despesas fixadas na LOA. Aqui eu quero só chamar a atenção que, quando é aberto o crédito adicional, utilizando como fonte de recurso a anulação de despesa, o orçamento ele não é alterado de forma quantitativa. Se o orçamento é R$ 10 mil e houve abertura de crédito adicional, tendo anulação de despesa, essa despesa foi para outro lugar, mas não alterou de forma quantitativa o orçamento. Então, a rigor, se esse valor todo, ele não teria a capacidade de gerar um incremento, já que foi anulação de própria dotação constante no orçamento. De acordo com as informações dispostas na relação de créditos adicionais abertos, no mês de agosto foi aberto crédito adicional especial também no valor de R$ 38 mil, em tese, utilizando como fonte de recurso um tal excesso de arrecadação. Dos autos da prestação, não há lei que autorizou o crédito especial e o seu respectivo decreto de abertura. Situação aqui que vai de encontro. Aliás, que vai contra o disposto no artigo 167, inciso 5º da Constituição Republicana de 88, do próprio caput do artigo 43 da Lei 4320. A gestora justifica que até o final do mês de agosto foram abertos 2,5 milhões de créditos suplementares, que no dia 27 daquele mês foi sancionada a Lei 106 de 2008, aumentando o limite de abertura em mais 40%, 50% no total, sendo 10% previstos originalmente na LOA e mais 40% na nova lei. No entanto, o percentual autorizado na lei, 40%, passa a valer a partir do momento da aprovação, não podendo ser acrescido ao limite inicialmente autorizado na LOA, e sim coexistindo no exercício de 2008 os dois percentuais, cada qual na sua respectiva vigência, ainda mais porque faticamente já realizado, não teria como se revolver faticamente o passado. Considerando o novo percentual de 40%, o montante dos créditos adicionais suplementares abertos atenderia à autorização estabelecida de 22,6%, embora todos os decretos do Poder Executivo presentes na prestação de contas façam menção apenas à LOA de 2008, que aqui podemos considerar como tendo sido uma mera irregularidade ou falta de atenção, como instrumento legal e autorizativo para a abertura dos créditos adicionais. Com relação ao crédito especial, o interessado apenas confirma que a fonte do recurso utilizado foi o excesso de arrecadação, informando que o decreto do Poder Executivo, acostados às folhas 30 e 31, indicaria as suplementações e anulações efetuadas. Entretanto, o decreto
não corresponde efetivamente à abertura dos créditos especiais, além do que também não foi encaminhada a lei que nos autorizou. O município realizou receitas, déficit orçamentário de 15.800.000 e despesas de 19.720.000. Então, aqui resultando em déficit de execução orçamentária no valor de 3.800.000 reais. Aqui a gestora ela se explica afirmando da abertura de créditos adicionais, como eu já informei antes, de 6,5 milhões. Mas, na verdade, como esses créditos eles foram abertos por anulação de despesa, eles não teriam poder de incrementar o orçamento. Se o orçamento foi 10 mil, com abertura de 6 mil, um exemplo, ele não se tornaria 16, se a fonte fosse mera troca de dotação orçamentária, como é o caso. E sim, o orçamento, mesmo tendo sido alterado qualitativamente, permaneceria nos 10 mil reais. É uma impossibilidade isso acontecer. E, em razão disso, fica mantida a execução orçamentária deficitária. O descumprimento da meta fiscal, isso tem repercussão. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008, foi estabelecida a meta fiscal do resultado primário no valor de 30 mil reais, superavitária, evidentemente. No entanto, o réu do sexto bimestre apresenta déficit aqui cavalar de 3.800.000, fato que demonstra o descumprimento da meta estabelecida e no montante realmente de envergadura. Com relação à meta do resultado nominal, não foi possível verificar o seu cumprimento, pois tanto o anexo do resultado nominal, LDO, folha 19, como a parte do réu que trataria do assunto, não apresentam valor algum. Sobre o fato, a interessação justifica que as metas fiscais justifica que para as metas fiscais serem atingidas dependem de vários fatores, como a projeção e a arrecadação efetiva. Acrescenta que no momento da aprovação da LDO para 2008, foram estimadas as receitas pelas despesas. No entanto, foi arrecadado somente 15 milhões e gastos 19 milhões. Considerando também o saldo financeiro de 2007, de 4.700.000. Quanto ao estado nominal, o interessado alega que, quando da elaboração da LOA, não se tinha os valores necessários para a apuração, uma vez que o exercício de 2008 sequer tinha iniciado. Estamos aqui a lei para 2008, como fazer a projeção. Entretanto, segundo a gestora, tais valores estão demonstrados nos documentos apresentados às folhas 36, resultado primário, e 37, demonstrativo do resultado primário e nominal nos autos. Os documentos encaminhados pela interessada, as folhas 36 e 37, são os mesmos já constantes na LDO de 2008 e no réu do sexto bimestre. E, consequentemente, apresentam os mesmos valores e situações descritos no parecer prévio, item 18, comentadas de forma sucinta no primeiro parágrafo deste item. A LRF, aqui trago a LRF, que trata no artigo 9º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização de receita poderá não comportar o cumprimento de despesas do resultado primário nominal estabelecidas no anexo, os poderes promoverão para ato próprio, não necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados na LDO. A LDO corrobora o texto da LRF, dispondo, inclusive, as dotações em que haveria limitação de empenho e movimentação financeira, acaso não houvesse o cumprimento das metas. Verifica-se, no entanto, que a gestora não apresenta na sua justificativa as medidas adotadas diante do descumprimento da meta fiscal estabelecida. A respeito do saldo financeiro de 2007, os 4.700.000, conforme informação extraída do termo de conferência de caixa da prestação de contas de 2007, cerca de 3.300.000 são de recursos vinculados, oriundos de convênio com o Ministério do Transporte, Banco do Brasil, conta 14.270, portanto, devendo obedecer ao objeto de sua vinculação, conforme o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Então, mantida a questão do julgamento pela Corte de Contas, não afastando esse achado de auditoria, esta irregularidade, por assim dizer. Descumprimento da regra para o último ano de mandato.
item 49 do parecer prévio. Aqui, na apuração inicial, vislumbramos que houve descumprimento na sequência, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2008, chegando a esse último quadrimestre, a despesa de pessoal no montante de 54,85%. Então, a rigor, descumprindo o limite total de pessoal. Mas, pela documentação encaminhada à gestora, de fato, este valor baixou do seu teto, entrou no seu teto máximo de 53,83%, aqui assistindo razão à gestora, embora ainda esteja aqui fora do limite prudencial e, à época, tendo que obedecer ao previsto no artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 2000, quando esses valores superam, evidentemente, o limite prudencial. Eu aqui peço para saltar, não em documentação obrigatória, porque aqui a respeito não foi objeto de forte que nos levou à questão que o tribunal tenha julgado o mérito pelo encaminhamento dessa documentação, mas apenas algumas situações que deixaram, assim, a transparência fiscal um pouco prejudicada da análise, demonstrativos das receitas de despesas previdenciárias, demonstrativos sem valor na LDO, alguma previsão de transposição, remanejamento e transferência na LOA, que é algo que a Constituição, em regra, não permite, porque há que ter um normativo específico tratando do assunto. Tem a questão também dos extratos bancários, em que há uma diferença aqui de R$116 mil a serem comprovados. A gestora não encaminhou nenhuma documentação a respeito, apenas citou apenas um extrato da AMA com a CEAL, no valor aqui R$350, e um convênio firmado para acerto das contas de iluminação pública, que as demais não tiveram movimentação, que quanto à Câmara, afirma o respectivo extrato deve conter na prestação de contas daquele poder, situações que desmerecem a atenção até do que foi aqui decidido pela Corte de Contas. A utilização de rubricas genéricas, aqui contrariando a questão da boa técnica contábil e também deixando a transparência um pouco prejudicada. Cancelamento de regras a pagar, onde não há explicação se forem regras a pagar processados ou não processados, a depender da classificação tem repercussão. A questão da dívida fundada, que foi ausente na prestação de contas e cancelamento do valor correspondente. Não há correlação entre o que foi contabilizado e a ausência do demonstrativo da dívida fundada não permite fazer esta verificação. No mais, excelências, tendo em vista esta relatoria, eu trago o voto no seguinte sentido: conhecer do presente recurso de reconsideração, conforme tem sido os autos, dando-se provimento parcial quanto às seguintes itens: 9, as justificativas sobre abertura de créditos suplementares sem amparo legal, sobretudo pelo encaminhamento da Lei 106 de 2008, alterando o item 24 do parecer prévio zarado nos autos do TC 4573 de 2009 para abertura de crédito adicional suplementar devidamente autorizada pela lei. 12, justificativa sobre descumprimento da regra para o último ano de mandato quanto à questão das despesas de pessoal, alterando o item 49, saindo do limite extrapolado de 54,85 para dentro do limite 53,83. A alegação, o item 13, a alegação e envio, ainda que de forma parcial e sem as assinaturas respectivas do réu do segundo bimestre. 14, a alegação sobre a ausência dos demonstrativos de receitas e despesas previdenciárias, que aqui foi para a LOA, e aqui são
questões circundantes ao mérito, não meritório. Não prover as outras situações recursáveis relativas às questões circundantes ao mérito da rejeição e reprovação das contas dispostas nos itens 13, não envio do réu do sexto bimestre e RGF do segundo semestre de 2008, demonstrativo sem valores na LOA para 2008, previsão de transposição, remanejamento e transferência na LDO, ausência dos status bancários, utilização de rubricas genéricas, cancelamento de regras a pagar e a ausência do demonstrativo de dívida fundada na prestação de contas e cancelamento de valor correspondente. Negar provimento no que se refere às demais questões de mérito propriamente ditas de reprovação e rejeição das contas, mantendo-se assim o conteúdo do parecer prévio quanto à indicação da reprovação e rejeição das contas apresentadas pela senhora Eudócia Maria Holanda de Araújo Caldas, prefeita do município de Bateguara, exercício financeiro de 2008, à Câmara Municipal respectiva, conforme os seguintes itens dispostos no parecer: 18, descumprimento da meta fiscal; 23, débitos orçamentário; 25, abertura de créditos especiais, créditos adicionais especiais sem amparo legal; descumprimento do limite mínimo constitucional em educação e saúde e também descumprimento do limite mínimo constitucional, descumprimento do limite constitucional quanto ao repasse do duodécimo. Encaminhar a recorrente o inteiro teor desta deliberação, encaminhar cópia desta decisão à Câmara Municipal de Bateguara, realizar os encaminhamentos necessários pelo gabinete através da autorização plenária, publicizar a decisão e anexá-la ao processo 4573 de 2009, que é a prestação de contas correspondentes. Senhores, excelências, este é o meu voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, houve também uma manifestação do Ministério Público nos autos, por intermédio do despacho 68 de 2018 da Terceira Procuradoria de Contas, no mesmo sentido do processo anterior, entendendo que, como não houve manifestação meritória do Ministério Público no processo de prestação de contas, também na fase recursal, essa manifestação também seria prescindível. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator no mérito, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, aproveito o ensejo para retirar o processo 4.500 de 2008, que é um voto vista, cujo relator originário é o conselheiro Rodrigo Siqueira, devido à sua ausência. Assim, a minha pauta está encerrada, senhora presidente. Então, concluída a pauta desta sessão, passamos então ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público para querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, trago a comunicação a Vossas Excelências, que informa o gabinete da conselheira Maria Cleide que a mesma entra em gozo de férias de 15 dias a partir da data de hoje. Não havendo mais quem queira se manifestar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.